Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Jesus e as Testemunhas Oculares, do Richard Bauckham. Ele é um livro que foi publicado pela editora Paulus, saiu em 2011. Então ele vai falar das testemunhas oculares, ele vai discutir a questão da oralidade. Então nessa parte eu vou discutir esse tema, o tema da oralidade que ele trata. O tema da oralidade eu já tratei aqui no outro vídeo que fala sobre Pierre Lévy. O Pierre Lévy, ele trata dessa transição da sociedade entre uma sociedade oral para uma sociedade escrita. E é o que a gente vai ver nas primeiras comunidades cristãs, porque a mensagem cristã ela vai ser passada num primeiro momento por meio oral. E só depois, lá por 20, 30 anos depois da morte de Jesus, lá pelos anos 70, 80, que você vai começar a ter os primeiros textos dos evangelhos. Os textos vão começar a surgir lá pelos 50 já, as cartas de Paulo, né? Uns 20 anos depois de Jesus. Mas os evangelhos vão surgir lá um pouco mais adiante. Então você tem essa transição de uma sociedade oral para escrita, que o Pierre Lévy analisa essa transição, né? Então ele diz que numa sociedade oral, a inteligência encontra-se identificada com a memória. A memória é um valor dessa cultura. Na escrita suméria, a sabedoria é representada por uma cabeça com grandes orelhas, capacidade de ouvir, né? Na mitologia grega, Mnemosina, a memória, tinha um papel de destaque no panteão dos deuses, como filha de Urano e Gaia, e a mãe das 9 musas. Então, essa ideia de que as pessoas eram inspiradas por vozes também está bastante presente nessas sociedades orais. Enquanto na fase da oralidade as histórias eram recontadas indefinidamente, num tempo cíclico, né? A transmissão oral era sempre simultaneamente uma tradução, uma adaptação e uma traição. Ou seja, você pega a história oral, você não vai simplesmente reproduzir letra por letra que você ouviu, você vai recontar, você vai adaptar para a situação, você vai trair o texto. Isso faz parte do processo. Então a escrita, ela quebra essa regra, né? Porque ela é uma estrutura muito mais rígida, porque quando você escreve, você meio que congela o texto em torno daquilo. Então, isso corre o risco de tornar a mensagem obscura para o leitor. Porque enquanto na oralidade você tinha todo aquele envolvimento social, a pessoa já explicava o texto, na escrita você separa essa etapa de interpretação. Então você exige uma atividade hermenêutica pelo escriba, profeta e sacerdote, ela vai se desenvolver, a necessidade de você ter alguém para dar a interpretação daquele texto que você só está vendo no texto, né? Então aumenta a distância entre o mundo do autor e o mundo do leitor, na sociedade escrita. Havelock, ele diz que o nascimento da filosofia está baseado na passagem de uma cultura oral para uma cultura escrita. Então, uma educação baseada na experiência, na memória, na poesia, na recitação de mitos, ela é substituído por um exame dialético das ideias, que tem um papel central, ou seja, a escrita mudou a forma de organização do pensamento. Então, Pierre Lévy observa que a escrita, ao separar as mensagens das situações onde elas são usadas e produzidas, os discursos, ela suscita a ambição teórica e as pretensões à universalidade. Então, veja, isso vai cair como uma luva aqui no cristianismo, né? Porque você, quando sai da oralidade e vai para a escrita, quando você vai para a escrita, é que vão começar as grandes elaborações teológicas. Tá? Então essa passagem ela é explicada. Os historiadores antigos, como Tucídides, Políbio, Joséfo, Tácito, isso aqui está falando o Richard Bauckham, nos primeiros capítulos, né? Eles consideravam que a história verdadeira só podia ser escrita enquanto os acontecimentos ainda estivessem na memória viva, e consideravam as fontes
os relatos orais da experiência direta dos acontecimentos dos participantes. Então, quando Tucídides ele descrevia uma coisa da história de Roma, ele falava do que ele viu, ou de testemunhas de pessoas que ele conhece que viram. E assim era contada a história. Não se recorria a textos, a escritos, documentos. Não havia o testemunho oral, ele era muito mais valioso que o testemunho escrito. Lucas 1:2, ele se refere à consulta feita a testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, embora a maior parte dos cristãos fossem analfabetos, o uso do códice, isso já na fase escrita para os evangelhos, sugere que foi mantida a prioridade de aprender a ler e a escrever presente nas escolas judaicas. Isso quem está falando é um outro autor, que é esse aqui, Craig Blomberg, nesse livro aqui, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos. Ele também vai falar dessa transição da oralidade para a escrita. Então ele destaca essa presença de escolas nas sinagogas judaicas, e o cristianismo pegou isso. Atos 4:13 se refere a Pedro e João como iletrados. Papias confiava mais na história oral, que lhe foi passada pelos sucessores dos apóstolos de Jesus, do que em qualquer texto escrito. Bauckman, ele destaca que Papias conhecia os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e não os depreciava. Então, ele chama atenção a Papias, ele diz que era muito melhor o testemunho vivo do que o escrito. Ele não está depreciando o escrito. Ele está dizendo, prefiro recorrer a uma testemunha viva do que recorrer a um texto. Então, Papias escreve numa época em que a história oral já não estava se tornando possível, pois as pessoas já estavam se tornando anciãos. Papias tinha aí, escreve por volta do ano 90 esses textos, que a gente tem fragmentos, e ele tem mais ou menos uns 20 anos nessa época. Então ele está notando isso, que as pessoas mais idosas estão morrendo, e está havendo a necessidade dos textos. Então na época do Papias, Mateus, Marcos e Lucas já estavam disponíveis. Tá? Então o recurso à retórica, pelos sofistas gregos, ele remete à característica de oralidade da cultura grega clássica. Moses Finley, ele observa que a cultura era essencialmente oral no início. As ideias eram debatidas em públicos, em sua forma falada, com recurso à memória. Então o mundo, segundo Moses Finley, ele era o mundo da palavra. Michel Opsellos se orgulhava de conhecer a Ilíada de cor desde criança. Olha só, ele decorava a Ilíada de ponta cabeça, sabia tudo de cor. Então você tinha técnicas de mnemônica. O recurso de diálogos expressos nos livros do Platão, ele reproduz essa forma de expressão. Então, historiadores como Tucídides, eles não mencionam qualquer obra como referência, eles sempre recorrem às testemunhas orais. De acordo com Aristóteles, uma das partes mais democráticas das reformas de Clístenes foi a instituição do ostracismo, um sistema de votação em que os cidadãos escolhiam o nome dos políticos a ser banidos da cidade. O ostracismo e o consequente afastamento físico devido à comunidade significava, na prática, a impossibilidade dele comunicar as suas ideias. Quando se pegava o cidadão e expulsava ele da cidade, não tinha mais como ele influenciar, porque a cultura era oral. As obras da antiguidade eram, em sua maioria, impessoais e coletivas, segundo Walter Ong. A escrita esteve, de certo modo, combinada com a oralidade durante grande parte da história ocidental. Pamela Long destaca que a autoria tendia a ser uma atividade social envolvendo vários indivíduos, no qual o autor poderia estar falando para um escriba, como estar escrevendo. Escrever, assim como ler, estava inserido numa cultura oral, numa extensão muito maior do que se tem usualmente conhecido. Então, essa característica, principalmente dos textos, é do anonimato. Você não tem autor. Porque as pessoas vão trazendo textos de outros, e compilando e agregando e fazendo novos textos numa criação coletiva, que é o que se tem nos evangelhos. Nos evangelhos você tem vários logias de Jesus capturados na forma oral, e isso vem de diversas fontes, diversas tradições,
em determinado momento isso passa para o Evangelho. Então, quem escreveu? Na verdade, foi a comunidade que escreveu. É uma criação coletiva, né? Então, isso não é característica dos evangelhos, isso é uma característica dessa sociedade oral. O James Dunn, no livro Jesus Recordado, que eu também tenho vídeo falando sobre isso, ele destaca muito essa característica da tradição oral no cristianismo. Então, a tradição oral sobre Jesus deve ter circulado em forma oral por um período de 20 a 40 anos. Mais da metade do material compartilhado pelos sinóticos é bem diferente e não é bem explicado em termos de interdependência literária, de modo que o processo de tradição oral faz mais sentido para explicar tais variações. Ele está falando das variações dos textos. Para o James Dunn, quando você tem uma variação de texto, ela se deve muito mais a uma variação de tradição oral do que simplesmente foi uma cópia um do outro mal feita. Então, dessa forma, as diferenças entre os evangelhos não devem ser vistas como erros de transcrição de texto pelos copistas, mas simplesmente como diferentes formas orais assumidas na tradição. Então, tais diferenças podem ser explicadas devido ao caráter oral da tradição mais antiga sobre Jesus. Então, ele destaca muito essa questão. Então, ele critica as ideias do Rudolf Bultmann, a ideia de que a gente teria de tirar camadas teológicas para recuperar o texto original. Para o James Dunn não existe texto original. Existem vários textos, várias tradições. O mesmo dito de Jesus pode ter sido recebido de forma diferente por diferentes tradições orais. Tais diferenças não indicam erros ou contradições, mas simplesmente os diferentes modos como Jesus foi recordado e o fato que a tradição sobre Jesus foi tratada e apresentada em diferentes contextos. Então, o Bauckham, né, o Richard Bauckham, ele vai fazer esse contraponto com essa visão de tradição oral do James Dunn. Tá? Então, o James Dunn destaca, como a gente viu, que devemos mudar a nossa lógica de pensamento, deixando de lado a dependência literária em favor da tradição oral. O Bauckham critica o modelo de tradição oral coletivo e anônimo exposto por James Dunn e destaca que a história oral, com a transmissão entre testemunhos específicos e nominados, exposta por Papias, né, o texto do Papias inicial que a gente viu, era usado no cristianismo primitivo. Então, Bauckham destaca que os autores fazem uso da tradição oral por meio de testemunhos nominados, mas se refere aos mesmos como paradoses, como tradição. E aí vem a confusão de nomes. Para o Bauckham, os evangelhos tratam de história oral, porque eles identificam esses testemunhos orais, né? E na verdade, o James Dunn está se referindo a uma tradição oral. A tradição oral é quando é uma criação coletiva e que você não identifica essas fontes. Então, é esse contraponto que ele faz em tradição oral e história oral. Então, é importante entender esse fenômeno da transmissão oral, essa valorização da memória, essas técnicas de mnemônica, capaz de gravar um livro inteiro na memória, para a gente desfazer aquela crítica do Bart Ehrman, de que as mensagens vão sendo passadas num telefone sem fio, um conta a história para outro e deturpa toda a história. Isso está perdendo a essência do que era a tradição oral na época. Essa tradição oral hoje do telefone sem fio não é a tradição oral dessa sociedade. Então, isso que o Bart Ehrman faz é um anacronismo de trazer um conceito de tradição oral da nossa época e jogar para o século I, que está totalmente errado. Ali era muito mais valorizado a preservação da mensagem dentro da tradição oral, não só no cristianismo, como na sociedade grega de que veio origem. Então, é isso. Muito obrigado, então.